se você pode não. Tá certo, tá certo. Não, eu peço pra cortar, não tem problema. Mais pra cá. Aí. Vixe, o Adriano ficou com a cara na cruz. Você vem pra cá um pouquinho, Adriano? Vem, Júnior. Não, aí você fica fora. Então vem mais pra cá. Não, mas o Adriano ficou com a cara na cruz. Vira um pouquinho assim, ó. Aí, não, eu viro, você fica certo. Né? Não, Adriano, você vem pra cá, Adriano. Aí. Já tá gravando, né? Paixão e ressurreição de Jesus. Depois dessas palavras, Jesus saiu com os seus discípulos para além das torrentes do Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou com os seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com os seus discípulos. Tomou então Judas a corte e os guardas de serviço dos pontífices e dos fariseus e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes. A quem buscais? Responderam. A Jesus de Nazaré. Sou eu. Disse-lhes. Também Judas, o traidor, estavam com eles. Quando lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes ele pela segunda vez. A quem buscais? Disseram. A Jesus de Nazaré. Replicou Jesus. Já vos disse que sou eu. Se és, pois, a mim que buscais, deixai ir estes. Assim se cumpriu a palavra que disse: dos que me destes não perdi nenhum. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: enfiai a sua espada na bainha. Não hei de beber eu o cálice que o meu pai me deu? Então a corte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. Conduziram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: convém que um só homem morra em lugar do povo. Simão Pedro seguia Jesus e mais outros discípulos. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Porém Pedro ficou de fora à porta. Mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira. Esta deixou Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro: não és acaso também tu dos discípulos desse homem? Não sou, respondeu ele. Os servos e os guardas acenderam um fogo, porque fazia frio, e se aqueciam com eles. Estava também Pedro de pé, aquecendo-se. O sumo sacerdote indagou de Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus respondeu-lhe: falei publicamente ao mundo. Ensinei na sinagoga e no templo, onde se reuniu os judeus, e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Porque aquele que ouviram o que lhes disse, estes também o que ensinei. E essas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que responde ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, prova-o, mas se falei bem, por que me bates? Anás
enviou o preso ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava lá se aquecendo e perguntaram: Não és, porventura, também tu dos seus discípulos? Negou, dizendo: Não. Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Não te vi eu com ele no horto? Mas Pedro negou outra vez, e imediatamente o galo cantou. Da casa de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, mas os judeus não entraram no pretório, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Saiu por isso Pilatos para ter com eles, e perguntou-lhes. Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Disse então Pilatos. Tomai-o e julgai-o vós mesmo, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: Não nos é permitido matar ninguém. Assim se cumpria a palavra com a qual Jesus indicou de que gênero de morte havia de morrer. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizei isto por ti mesmo, ou foram outros que te disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos. És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos. Que é verdade? Falando isso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum, mas é costume entre vós que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram: Não, a este não, mas Barrabás. Barrabás era um salteador. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram de espinho uma coroa e puseram-na sobre a cabeça, e cobriram-no com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vô-lo trago fora, para que saibais que não acho nele motivo de acusação. Apareceu então Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: Eis o homem. Quando os pontífices e os guardas o viram, gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Falou-lhes Pilato: Tomai-o vós e crucificai, pois eu não acho nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, dele deve morrer, porque se declarou Filho de Deus. Essas palavras impressionaram Pilatos. Entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus. De onde é tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Pilatos então lhe disse: Tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu: Não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dados. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se soltares, não és amigo do imperador, porque todo o que se faz rei se declara contra o imperador.
Ouvindo essas palavras, Pilato trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Lajeado, em hebraico Gábata. Era a preparação para a Páscoa, cerca da hora sexta. Pilatos disse a Jesus: Eis o vosso rei. Mas eles clamavam: Fora com ele! Fora com ele! Crucifica-o! Pilatos perguntou-lhes. Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Entregou-o então a eles para que fosse crucificado. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgata. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram essa inscrição, porque Jesus foi crucificado perto da cidade, e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva, Rei dos Judeus, mas sim, este homem disse ser o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver se de quem será. Assim se cumpria a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. E isso fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-o numa vara de isopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o seu espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação, e este sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade. A fim de que vós creais, assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte a Escritura: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos como os aromas, como os judeus costumavam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado, havia um jardim,
E no jardim um sepulcro novo, em que ninguém havia e fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus, por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.